Evangelho, segunda-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai-vos será dado, uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 6º capítulo do Evangelho de São Lucas, onde o Senhor nos chama a sermos misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Essa segunda semana da Quaresma começa na segunda-feira com um convite ao exercício da misericórdia. Por meio do que o Senhor realizou por nós, também nós somos educados e somos formados por Deus. Quando ouvíamos o ensinamento, ou melhor, o episódio da transfiguração do Senhor no último domingo, recolhíamos ali o grande testemunho da glória do Senhor na vida dos apóstolos para sustentar a escolha e a permanência na escolha por ouvir a voz do Pai e praticá-la. O Pai convida os discípulos a ouvirem o Filho e a guardarem a palavra do Filho no coração. Dessa forma, o testemunho da glória do Senhor, realizado na transfiguração, tem, dentre outros significados e função, confirmar o coração dos apóstolos no ato de fé, ouvir o que o Senhor lhes diz e colocar em prática, escolher escutar e deixar-se educar por Ele. E hoje, na segunda-feira após a grande celebração da transfiguração do Senhor, o próprio Senhor nos diz: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. A misericórdia, a súplica por misericórdia que o Senhor nos apresenta, só é possível para nós porque o próprio Deus nos sustenta com sua misericórdia e nos ensina a sermos misericordiosos. Seria impossível que Deus nos pedisse sem que Ele mesmo nos guardasse no compromisso do exercício da misericórdia. Por isso, nós temos no início desta semana a grande oportunidade de escutarmos o Senhor e de praticarmos aquilo que o Senhor nos pede. Abandonando o juízo temerário e abandonando as posturas através das quais a misericórdia é deixada de lado. Ser misericordioso significa olhar para o seu irmão e reconhecer a necessidade que ele tem de Deus. É a mesma necessidade que nós temos. Somos misericordiosos quando, olhando para o nosso próximo, reconhecemos na sua humanidade a necessidade de ter Deus por ele. Mas para isso é preciso que o nosso coração também consiga reconhecer a mesma necessidade em nossas vidas. Senhor, eu espero em vós e necessito de vós. Vinde em meu socorro, vinde em meu auxílio. São João Maria Vianney, escrevendo sobre esse tema, nos dirige as seguintes palavras: Caros irmãos, como ousamos julgar e condenar alguém, mesmo que tenhamos visto essa pessoa cometer um pecado? Aquele que ontem era pecador pode ser hoje um santo penitente. Quando virmos o nosso próximo fazendo um pecado, digamos no coração: ai de mim,
Se Deus não me tivesse concedido muitas graças, eu poderia ter feito pior do que esse meu irmão está fazendo. Sim, caríssimos irmãos, o juízo temerário, ele traz consigo, inevitavelmente, a ruína e a perda da caridade cristã. O juízo temerário não nos permite vermos a semelhança com o nosso próximo e nos leva a acreditarmos-nos melhores ou, por alguma razão, superiores a eles. Entretanto, diz nosso Senhor, não julgueis e não sereis julgados. A medida que usardes com os outros, será usada também convosco. Além disso, caros irmãos, qual de nós gostaria que as suas ações e as suas palavras fossem julgadas com severidade, não é mesmo? Diante de Deus, com a consciência de nossos pecados, pedimos misericórdia e que o Senhor não seja severo para conosco diante da gravidade de nossos pecados. E por que muitas vezes nos colocamos como os mais severos na hora de olharmos os nossos irmãos, é ao ponto de querer julgar os seus atos? Nosso Senhor não disse: o que quiserdes que os homens vos façam, fazei vós também a eles? Quantos pecados não cometemos desta maneira, meus irmãos? Ai de nós! Estás vendo o pecado do teu irmão, mas ai de ti, porque conheces muito mais pecados a teu respeito do que aquele que teu irmão te deu a conhecer agora porque vistes o seu pecado. E quantos há que não têm consciência deles ainda, que consequentemente podem até mesmo não confessá-lo? E continua São João Maria Vianney ainda dizendo isso. Meu Deus, quantas pessoas são condenadas por falta de instrução e reflexão sobre a maneira como elas vivem. E Deus nos permite ver às vezes a falta de nossos irmãos, não para condená-los, mas para termos uma urgência de coração para alertarmos aqueles que ainda não reconhecem o próprio pecado. Que o nosso olhar nos leve à misericórdia por aqueles que mais precisam do Senhor. É uma lição e tanto que São João Maria Vianney nos está dizendo, que nos ajuda a compreender que o que suplicamos ao Senhor, como podemos fazê-lo sem termos reconhecimento da dignidade e da importância do que Deus nos oferece, porque é a partir daí que nasce o nosso zelo de poder fazer o mesmo pelo nosso próximo, porque Deus não olhou para os nossos muitos e graves pecados, mas para o coração contrito, que Ele nos abençoou e nos perdoou. Então olha aqui o que eu sou chamado a promover. Eu sou chamado a promover corações contritos, a levar os homens a reconhecerem e a se aproximarem do Senhor e a pedirem a Ele perdão pelos seus pecados. O meu papel não é de julgar, mas de amar e ajudar os homens a reconhecer o amor de Deus, que é misericórdia e perdão, para que o número de corações contritos aumente entre aqueles que precisam de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santa Mãe de Deus e de São João Maria Vianney, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.